O Evangelho, como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 368, quinta-feira antes da Páscoa, em Jerusalém, no templo. Valtorta descreve a visão do dia 24 de janeiro de 1946. Não vejo a distribuição dos alimentos aos leprosos de Inom, e deles só ouço a conversação. Mas parece-me que não tenha havido milagres entre eles, pois Simão Pedro disse: a solidão atroz não lhes deu a graça de crer e conhecer onde está a salvação. Depois a cidade os acolhe pela porta que conduz ao populoso e barulhento subúrbio de Ofeu. E tendo andado alguns metros da porta entreaberta de uma casa, pula para fora toda a festiva Anália e presta sua reverência ao mestre, dizendo: tenho licença da mãe para ficar até a tarde contigo, senhor. Não ficará descontente, Samuel? Não há mais Samuel em minha vida, senhor. E ao Altíssimo dou graças por isso, e que ele somente me conceda que, como ele me deixou, não te deixe a ti, ó meu Deus. A boca juvenil sorri heroicamente, enquanto o brilho das lágrimas se mostra em seus castos olhos. Jesus olha fixamente para ela e lhe diz como resposta: vai unir-te às discípulas e retoma o seu caminho. Mas a velha mãe de Anália, mais velha pelas dores do que pela idade, aproxima-se por sua vez toda inclinada em uma respeitosa e humilde saudação e diz: a paz esteja contigo, mestre. Quando eu poderia te falar? Eu estou muito ansiosa. Podes falar logo, mulher. E virando-se para os que estão com ele, diz: ficai aqui fora. Eu vou entrar um pouco nesta casa ali e procura ir atrás da mulher. Mas a Anália, que é do grupo das discípulas, o chama com uma só palavra: mestre. Mas quanta coisa há nessa palavra! E ela ainda une as mãos para dizê-la, como se estivesse suplicando: não temas, fica em paz. A tua causa está em minhas mãos. E também o teu segredo. Garante-lhe Jesus. Depois, rapidamente, ele entra pela porta semiaberta. Fora estão comentando o fato, e as curiosidades dos homens e das mulheres estão apostando para saberem, saberem, saberem. Do lado de dentro se ouve e se chora. Jesus é quem ouve. Apoiado com suas costas à porta, que foi fechada por ele mesmo, logo que entrou, com os braços cruzados sobre o peito, está escutando a mãe da menina, e chorando lhe fala da volubilidade do noivo, que se valeu de um pretexto para livrar-se de qualquer vínculo. Desse modo, Anália ficou como uma repudiada, e nunca mais ela se casará, porque ela declarou que tu não aprovas que depois do repúdio torne a casar-se. Mas não é assim não, ela é ainda uma menina, ela não se vende a si mesma a outro homem, porque de nenhum homem ela foi, e ele é culpado por sua crueldade e por alguma coisa mais. Porque ele teve vontade de casar-se de novo, mas vai ser a minha filha que vai ser a culpada, e o mundo zombará dela, mestre. Toma providências, ó Senhor, pois isso está acontecendo por causa de ti. Por causa de mim, mulher. Em que foi que eu pequei? Oh, não, tu não pecaste, mas ele diz que Anália te ama e finge estar com ciúmes de você. Ontem à tarde ele veio e estava contigo. Ele se enfureceu e jurou que não queria mais por mulher Anália. E ela, que estava chegando naquela hora lhe respondeu: fazes bem, somente é que me desagrada é que vistas a verdade com as vestes da mentira e da calúnia. Tu sabes que só se ama a Jesus com a alma, mas a tua alma já foi corrompida e abandona a luz pela carne, enquanto que eu deixo a carne pela luz. Não poderíamos mais ser um só pensamento, como devem ser dois esposos. Vai, pois, e que Deus vele sobre ti. Não houve nenhuma lágrima, compreendes, mestre? Nada que tenha tocado o coração dele. As minhas esperanças ficaram decepcionadas.
Ela certamente, por irreflexão, causa sua própria ruína. Chama-a, Senhor, fala-lhe, convence-a pela razão. Procura o Samuel, ele está na casa de Abraão, seu parente, na terceira casa depois da fonte da figueira. Ajuda-me, mestre. Mas antes fala com ela e depois... Falar eu falarei, mas deverias dar graças a Deus, que dissolve um vínculo humano que, como está claro, não tem nenhuma garantia segura. O homem é volúvel e injusto para com Deus e para com sua mulher. Sim, mas é horrível que o mundo julgue que ela é culpada e que tu sejas culpado só porque ela é tua discípula. O mundo acusa e depois se esquece, mulher. O céu, pelo contrário, é eterno. A tua filha será uma flor do céu. Então, por que a fizeste viver? Ela teria sido uma flor sem ter sido apedrejada pelas calúnias. Oh, tu que és Deus, chama-a, faz ela raciocinar e depois chama Samuel à reflexão. Lembra-te, mulher, que nem Deus pode oprimir a vontade de alguém e a liberdade de alguém. Eles são livres, Samuel e tua filha. Têm o direito de seguir o que acham que é bom para eles. Especialmente a Nália tem direito também a isso. Mas por quê? Porque mais do que por Samuel, ela é amada por Deus. É de Deus a tua filha. Não, em Israel isso não existe. A mulher deve ser do homem, casada. O meu casamento me garantia paz para os dias do futuro. A tua filha estaria no sepulcro há um ano, se eu não tivesse agido. Quem sou eu para ti? Meu mestre Deus. E como Deus e mestre, eu digo que o Altíssimo tem direitos mais do que qualquer outro sobre seus filhos, e que muitas coisas vão ser mudadas na religião de agora em diante. Será possível as mulheres serem virgens e ficarem assim para sempre por amor a Deus. Não chores, mãe. Deixa a tua casa e vem conosco hoje. Vem. Lá fora está minha mãe e as outras mães heróicas que deram seus filhos ao Senhor. Une-te a elas. Ah, fala com a Anália. Experimenta pelo menos, Senhor. Geme a mulher por entre soluços. Está bem, eu farei como tu queres, diz Jesus. E aberta a porta, chama. Minha mãe, vem cá com a Anália. As duas chamadas vão até ele imediatamente. Menina, tua mãe quer que eu te mande pensar ainda. Ela quer que eu fale com Samuel. Que devo fazer? Que resposta tu me dás, Anália? Fala então ao Samuel e eu te suplico que o faças, mas somente porque eu quereria que ele, ao ouvir-te, se tornasse um justo. Quanto a mim, tu sabes, eu te peço que dês à minha mãe a resposta mais verdadeira. Estás ouvindo, mãe? Qual é então a resposta? Pergunta com voz entrecortada a velha mãe. Logo as primeiras palavras da filha. Esperava ouvir um arrependimento dela, mas depois compreendeu que não era bem isso. A resposta é que já há um ano que tua filha é de Deus, consagrada a Deus, e seu voto de virgindade para Deus é para sempre, enquanto ela estiver viva. Oh, infeliz de mim! Que mãe existe mais infeliz do que eu? Maria deixa a mão da menina para ir tomar em seus braços a mulher, dizendo-lhe docemente: Não peques com o teu pensamento e com a tua língua. Não é uma infelicidade dar a Deus um filho, mas é uma glória bem grande. Tu me disseste um dia que a tua dor era de não ter tido mais do que uma filha, porque terias gostado de ter um homem consagrado ao Senhor. Mas não é um filho homem que tu tens, e sim um anjo que irá à frente do Salvador em seu triunfo. E queres dizer-te infeliz por isso, ó minha mãe? A minha mãe espontaneamente me consagrou ao Senhor desde a primeira palpitação que ela ouviu em seu seio, e era de mim concebida por ela em idade tardia. E não me teve consigo mais que 3 anos, e eu também não a tive mais, a não ser no meu coração. Contudo, sua paz ao morrer foi por me ter dado a Deus. Vamos, venha ao templo para cantar os louvores àquele que tanto te ama, que chegou a escolher a tua filha como esposa.
Procura ter uma verdadeira sabedoria no coração. Verdadeira sabedoria é não pôr limites à sua própria generosidade para com Deus, o seu Senhor. A mulher não está mais chorando. Fica ouvindo e depois se decide. Pega o manto e se enrola nele, mas passando diante da filha ainda suspira. Antes a doença, agora o Senhor. Ai, eu não devia ter-te. Não, minha mãe, não fales assim. Nunca me tiveste como agora. Tu e Deus, Deus e tu, somente vós até a morte. E abraça docemente com este pedido. Dai-me a tua bênção, mãe. Uma bênção, porque eu sofri muito por ter te feito sofrer. Mas Deus assim queria. Beijam-se chorando. Depois saem atrás de Jesus e de Maria, fecham a casa e se enfileiram junto com os discípulos. Por que entramos aqui, Senhor? Não era melhor entrar pelo outro lado? Pergunta Tiago de Zebedeu. Porque passando por aqui, passamos pela frente da fortaleza Antônia. Tu esperas? Cuidado, mestre, o Sinédrio está de olho em ti, diz Tomé. Como é que sabes disso? Pergunta Bartolomeu. Basta refletir nos interesses dos fariseus em compreender, dizei-me se com mil pretextos eles não estão vindo continuamente observar o que estamos fazendo. Com que fim, a não ser para acharem alguma culpa no mestre? Tens razão, então não vamos passar pela Antônia, mestre. Se os romanos não te virem, tanto melhor. E nessa vossa razão humana, o que está mesmo em jogo não é um cuidado para comigo, mas um desejo de passar por longe deles, não é mesmo, filho de Tomai? Como seria sábio se tirasses do teu coração tantas misérias? Responde Jesus, que continua a ir pelo seu caminho sem dar ouvidos a ninguém. Para irem até Antônia, devem passar pelo Cisto, onde estão o palácio de Joana e o de Herodes, não muito longe um do outro. E Jonatas está na soleira da porta, no palácio de Cusa, e logo que vê Jesus, chama-os de casa. Sai rapidamente Cusa e faz uma inclinação depois dele. Joana já pronta para unir-se ao grupo das discípulas. Cusa fala. Ouvi dizer que hoje estás na casa de Joana. Concede-te a este servo a honra de ter-te como hóspede em um banquete. Sim, contanto que me permitas fazer dele um banquete de caridade para com todos os pobres e os infelizes. Como achares bom, senhor, manda que eu farei o que tu queres. Obrigado. A paz esteja contigo, Cusa. Joana pergunta. Tens alguma ordem para Cusa? Ele está à tua disposição. Eu lhe darei a ordem depois de ter estado no templo. Vamos, porque estamos sendo esperados. Passam pouco depois ao lado do belo e cruel palácio de Herodes, mas ele está fechado como se não houvesse moradores nele. Passam ao lado da fortaleza Antônia, os soldados observam o pequeno cortejo do Nazareno. Entram no templo, e enquanto as mulheres param na parte inferior, os homens vão indo para o lugar que lhes toca. Chegam mais ao lugar onde são apresentados todos os meninos e purificadas as mulheres. Um pequenino grupo de pessoas vai acompanhando uma jovem mãe, e para fim de observar as cerimônias do rito. É um pequeno consagrado ao Senhor, diz André, que está observando a cena. Se não me engano, é aquela mulher de Cesareia de Filipe, aquela do castelo. Ela passou diante de mim enquanto te estávamos esperando na porta dourada, diz Tiago de Alfeu. Sim, com ela está também a sogra e o intendente do Filipe. Eles não nos viram, mas nós as vimos. Acrescenta Judas Tadeu. E Mateus diz ainda. Nós dois vimos também Maria de Simão em companhia de um velho, mas Judas não estava. A mulher parecia estar muito triste e olhava ao redor de si preocupada. Nós a procuraremos depois. Agora vamos rezar. E tu, Simão de Jonas, vai fazer oferta no gasofilácio por todos nós. Rezam por longo tempo, sendo muito observados pelas pessoas que estão mostrando o mestre. Há uma breve altercação na qual sobressai uma voz feminina aguda e faz que virem para elas cabeças os que estão orando menos recolhidos.
Eu estive aqui para oferecer o meu filho homem a Deus. Posso permanecer aqui mais um pouco de tempo para oferecê-lo àquele que o salvou ao Senhor, diz a voz aguda. Mas umas vozes nasais de homem lhe replicam. Não é permitido a mulher deter-se aqui depois do rito. Vai-te embora. Eu irei, mas atrás dele. Chama-o então e vai-te embora com ele. Devagar, devagar. Deixai que a mulher fale e nos explique como é que ela pode dizer que o Nazareno salvou para Deus o menino. Diz uma voz arrastada de homem. E por que te preocupas tanto com isso, Jonas da Uziel? Por que me preocupo com isso? É certamente isso pode ser um novo pecado. É uma nova prova que temos contra ele. Escuta-me, mulher, como foi que aquele homem salvou teu filho? Queres dizê-lo a nós que vivemos procurando com persistência a verdade? Pergunta com voz semiflua este fariseu, que para mim não é novo. Sim, é com gratidão que vou dizê-lo. Eu estava desesperada porque meu menino havia nascido morto. Eu sou viúva e este filho ia ser tudo para mim. Então ele veio e lhe deu a vida. Quando, onde? Em Cesareia de Filipe, eu sou do castelo de Cesareia. A vida terá sido apenas algum desfalecimento do menino. Não, ele estava morto. Minha mãe o pode dizer, e pode dizê-lo também o intendente do castelo. O senhor chegou e soprou em sua boca, e o menino estremeceu e soltou um vagido. E tu onde estavas? Na cama, meu senhor. Eu tinha acabado de dar à luz. Oh, que horror! Oh, seja anátema! Impuro! Sacrílego! Estás vendo se eu não tinha razão de fazer perguntas? É sábio, Jonatas Josuel, como tiveste esta intuição. Eu conheço o homem, eu vi violar o sábado nas minhas terras da planície para matar a fome. Vamos expulsá-lo daqui. Vamos referir o caso aos príncipes e os sacerdotes. Não, vamos perguntar-lhe se ele já foi se purificar. Não podemos acusar sem saber direito. Cala-te, Eleazar. Não te emporcares com uma defesa tão tola. A jovem Dorca, que estava no meio deles, que foi a causa daquela confusão, tem uma explosão de pranto e grita: Oh, por minha causa não lhes façais mal! Mas alguns daqueles agitados foram procurar Jesus e lhe disseram: Vem cá e nos responde. Os apóstolos discípulos estão nervosos, irados e com temor. Jesus, calmo, cheio de dignidade, vai aos que o estão chamando. Reconheces esta mulher? Gritam eles, empurrando Dorcas para o meio do círculo que se formou e mostrando-a como se mostra uma leprosa. Sim, é uma jovem viúva e mãe de Cesareia de Filipe. E aquela lá é a sogra dela. E aquele é o intendente do castelo. E então? Ela te acusa de teres entrado na casa dela enquanto estava acontecendo o parto. Não é verdade. Não é verdade, senhor. Eu não disse... ela falou. Desculpa. Não é verdade, senhor. Eu não disse isso. Eu disse que tu fizeste voltar à vida o meu filho e nada mais. Eu queria te prestar uma honra e estou te ofendendo. Oh, perdão, perdão. O intendente do Filipe intervém em ajuda dela e diz: Não é verdade, vós estão mentindo. A mulher não falou assim, e disso eu sou testemunha e estou pronto a jurar isso. E também que o rabi não entrou no quarto, mas na soleira da porta operou o milagre. Cala-te, servo. Não, não me calarei, e irei dizer a Filipe que respeita o rabi mais do que vós, falsos devotos do Deus Altíssimo. A altercação desliza da mulher para o terreno religioso e político. Jesus se cala e Dorcas chora. Eleazar o conviva, justo do banquete em casa de Ismael, diz: Eu acho que se esclareceu a dúvida, que caiu a acusação, e o rabi, agora justificado, possa ficar livre para ir-se embora. Não, eu quero saber se ele já se purificou por ter tocado em um morto. Que ele o jure por Javé, grita Jonatas de Uziel. Eu não me purifiquei, porque o menino não estava morto, mas só estava com dificuldade para respirar. Ah, agora ele acha mais cômodo dizer que ele não ressuscitou, hein? Grita um fariseu. Por que não te gabas, como fizeste em Quedes? Pergunta um outro. Ora, não percamos tempo com palavras, expulsa-o e levemos a nova acusação ao sinédrio. Já há um montão de acusações. Qual que é a outra? Pergunta Jesus.
Qual? É a de teres tocado na leprosa sem teres ido purificar-te depois. Podes negar isso? E teres blasfemado em Cafarnaum a tal ponto que os mais justos te abandonaram, podes negá-lo? Eu não nego nada, mas estou totalmente sem pecado, porque tu, Sadoc, que me acusas, sabes muito bem, pelo marido da Anastásica, que ela não era leprosa coisa nenhuma. Tu sabes tranquilamente, ó casamenteiro, cúmplice do adultério de Daniel. Tu, um mentiroso diante do mundo em companhia dele, para favorecer a libidinagem dele, o imundo, e dando também o nome de lepra ao que não era lepra, e condenando uma mulher àquela tortura, que é ser a gente chamada de leprosa em Israel, somente porque tu és cúmplice do marido dela que é culpado. O escriba Sadoc, um daqueles que estava em Giscala e depois em Quedes, tendo sido assim ferido em cheio com a verdade, afasta-se rapidamente dali, sem dizer mais nada. O povo vai atrás dele, gritando e zombando dele. Silêncio, o lugar é sagrado, diz Jesus, e ordena à mulher e aos que estão com ela. Vamos, vinde comigo aonde eu estou sendo esperado. E se põe a caminho, sério, cheio de dignidade, acompanhado pelos seus. Enquanto isso, a mulher, tendo sido interrogada por muitos, conta e torna a contar, repetindo cada vez: Meu filho é dele, e a ele o consagro. O intendente, por sua vez, aproxima-se de Jesus e diz: Mestre, eu contei a Felipe o milagre. Ele me mandou dizer-te que te ama. Lembra-te disso diante das insídias de Herodes e dos outros. Mas ele também quer te ver e ouvir. Não irás à casa dele hoje? Ele te acolheria de boa vontade até na tetrarquia. Eu não sou um histrião nem um mago. Sou um mestre da verdade. Venha a verdade, eu não rejeitarei. Eles estão no pátio das mulheres. Ei-lo, dizem as discípulas a Maria, que está preocupada com o atraso. Todos se reúnem e Jesus gostaria de despedir-se daqueles que estão de Cesareia para poder ir à procura da Maria, mãe de Judas, mas Dorcas se ajoelha e diz: Eu estava te procurando antes desta que tu estás procurando, que é mãe de um discípulo. Eu estava te procurando para dizer-te: Este filho é teu, é meu filho, o homem unigênito, e eu o consagro. Tu és o Deus vivente, que ele seja teu servo. Sabes o que quer dizer isso? Quer dizer consagrar o teu filho à dor, perdê-lo como mãe e conquistá-lo como Marte no céu. Tens a vontade de ser Marte em seu filho? Sim, meu senhor. Marte me iria fazer a morte dele e do martírio de uma pobre mulher-mãe, mas por ti eu o serei de uma maneira perfeita e agradável ao senhor. Que assim seja. Ó Maria de Simão, como foi que vieste? Agora com Ananias, meu parente, eu também estava te procurando, senhor. Eu sei. E mandei Judas dizer-te que viesses, ele não veio. A mãe de Judas Iscariotes inclina a cabeça e murmura: Eu saí logo depois dele para... Eu corri para o templo e agora te encontro. Em tempo para ouvir esta moça já mãe tão feliz. Oh, e gostaria de poder falar-te como ela a respeito de Judas recém-nascido, doce, como uns destes cordeirinhos. E chorando ela mostra os cordeiros balindo que vão indo para o sacrificador. Ela se enrola em seu manto para esconder o pranto. Vem comigo, mãe. Nós conversaremos em casa de Joana. Aqui o lugar não é próprio. As discípulas põem Maria, mãe de Judas Iscariotes, no meio do seu grupo, enquanto o parente dela, Ananias, vai para o meio dos discípulos homens. Também a Dorcas, viúva, e sua sogra vão para o meio das discípulas, e Maria de Alfeu, junto com Salomé, vão extasiadas acariciar o menininho. Eles se põem a caminho da saída, mas antes de lá chegarem, eis que um escravo romano chega trazendo uma tabuinha encerada para Joana, que a lei responde: Dirás que sim, depois do meio-dia, comigo no palácio. Depois se ouve um grito de alegria de Jaia, o homem que era cego, o rapaz que era cego, e de sua mãe, ao verem Jesus Salvador. Ei-lo, ei-lo, eis o doador da luz, bendito sejas tu, ó luz de Deus. E ficam com a fronte por terra, felizes. O povo se comprime, pergunta, compreende, entoa hosanas.
Depois é o velho Matias, o homem que na noite tempestuosa hospedou Jesus e os seus perto de Jabes Galade e lhe presta os seus respeitos e bendiz. E o bendiz. Depois é o avô de Margisian e os outros camponeses, que eram antes de Doras e agora de Jocanã, aos quais Jesus, depois de ter falado com Joana, disse: Quero vocês todos que venham comigo. Como ele também chamou a viúva Dorcas. E perto da porta dourada está Marcos de Josias, o discípulo infiel que está falando animadamente com Judas Iscariote. Judas vê que o mestre vem vindo e diz ao seu companheiro. Este se vira quando Jesus já está às suas costas. Seus olhares se cruzam e que olharam de Cristo. Mas o outro já está surdo a todo o santo poder e para fugir dali mais depressa quase que empurra Jesus contra uma coluna. E Jesus com toda a reação diz: Marcos, para! Por piedade para com tua alma e para com tua mãe. Satanás! Grita Marcos e vai-se embora. Que horror! Gritam os discípulos. Amaldiçoa o Senhor! E o primeiro a dizer isso é Judas Iscariotes. Não, eu não seria mais Jesus. Vamos. Como é que ele chegou a ficar assim? Ele era tão bom. Diz Isaac que parece estar transpassado por uma flecha, pelo tanto que ele se sente amargurado com a mudança de Marcos. É um mistério, uma coisa inexplicável, dizem muito. E Judas Iscariotes diz: Sim, eu o estava fazendo falar, era uma heresia completa, mas como ele se impõe, quase que nos convence. Ele não era tão sábio quando era um justo. Deves dizer que ainda não era tão doido, quando estava endemoniado perto de Gisca, diz Tiago de Zebedeu. E João pergunta: Por que, Senhor? Quando ele estava endemoniado, te fazia menos mal do que agora? Não poderias curá-lo para que não te faça mais mal? É porque agora ele deu acolhida em si mesmo a um demônio inteligente. Antes, ele era como um albergue tomado à força por uma legião de demônios, mas faltava o consentimento para tê-lo. Agora sua inteligência quis Satanás, e Satanás introduziu nele uma força demoníaca inteligente. Contra essa segunda posição eu nada posso. Eu teria que violentar a vontade livre do homem. Tu estás sofrendo, mestre? Sim, essas são as minhas maiores angústias, as minhas derrotas. E o que mais me entristece é porque são almas que se perdem para sempre. Somente por isso, pelo mal que me fazem. Parados como estão, esperando ter a estrada livre de gente de cavalgaduras, todos estão em círculo, e o olhar da mãe do Judas é um olhar tão penetrante que o seu filho lhe pergunta: Mas afinal, que tens? Estás vendo que meu rosto pela primeira vez? Em verdade estás doente? E preciso fazer que te curem? Não estou doente, meu filho, e não é a primeira vez que te vejo. Então, então nada. Eu somente desejaria que tu não merecesses nunca aquelas palavras do mestre. Eu não o abandono nem o acuso, eu sou seu apóstolo. E começam a caminhar até que Jesus para a fim de saudar Joana e as discípulas, que estão indo com Joana para a casa dela. Os homens, por sua vez, vão todos para o Getsemane. Podíamos ir todos para lá, eu gostaria de ver o que Elisa ia dizer. Resmunga entre os dentes Pedro. Tu verás, porque só hoje é que ela vai saber e por meio de mim. E eu lhe confio, Anastásica. O banquete será esta tarde? Sim, eu já disse a Joana o que deve fazer. O que é que ela deve fazer? Que foi que falaste? Perguntam mais que um. Vós o vereis, antes de deixá-la. Enquanto a estava saudando, vós o vereis. Foi antes de deixá-la, enquanto a estava saudando. Vamos logo para estarmos cedo no jardim de Joana. E assim termina a visão Piety.